Oi, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. A gente vai continuar falando aí a respeito da estrutura cristalina dos sólidos. Bom, as aulas passadas aí, na aula passada a gente viu aí a respeito das redes cristalinas, né? Então a gente viu lá os tipos de redes cristalinas tridimensionais e a gente viu que eles estão agrupados aí em 7 sistemas cristalinos de acordo com os 7 tipos convencionais de células unitárias, que a gente viu lá, o cúbico, o ortorrômbico, o tetragonal, monoclínico, romboédrico, triclínico e o hexagonal. E a gente detalhou cada uma delas. Tá? Então aí a gente viu aí a geometria das células unitárias, foi mostrado as geometrias para vocês, tá? E aí também a gente falou sobre os parâmetros de rede, tá? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente estabelece aqui na nossa célula unitária, a gente estabelece aqui os vértices, tá? De um sistema de coordenadas, tá certo? Então, a gente vai lá o x, o y e o z, a gente estabelece uma origem, a gente tem os comprimentos das arestas, que é o A, o B e o C, né? Com relação aqui a essas arestas, e a gente tem os ângulos, alfa, beta e gama, que são os parâmetros de rede das estruturas cristalinas, que a gente viu, né? Entre outras coisas, a gente viu, né, na aula passada, tá? O que a gente vai falar um pouquinho agora? O que acontece? Quando a gente vai lidar com materiais cristalinos, tá? Muitas vezes a gente precisa especificar um ponto particular no interior de uma célula unitária, tá? Ou então uma direção cristalográfica, ou então algum plano cristalográfico, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês: pontos, direções e planos cristalográficos. A gente nessa aula vai falar sobre os pontos, tá certo? Como que a gente define, né, esses pontos, esses planos ou essas direções, tá? Então se convencionou que a gente define, né, a gente identifica através de 3 números ou índices, tá? Para designar os pontos, tanto os pontos quanto as direções, quanto os planos. Então, eu preciso definir 3 números ou então 3 índices, tanto para estabelecer, para identificar o ponto, né, a direção, ou então o plano. Tá? Então, se designou dessa forma, ficou estabelecido, se convencionou dessa forma. Tá? Então, a base para a gente determinar os índices, né, os valores desses índices, vai ser a célula unitária, né, que a gente já viu como que são essas células unitárias. E aí a gente estabelece o sistema de coordenadas, tá? Que aí a gente vai ter lá os eixos x, y e z, que a gente vai colocar com origem em um dos vértices, tá? Que vai coincidir com a aresta da célula unitária, tá certo? Então vamos começar a falar aqui a respeito aqui dos pontos, tá? Como a gente vai fazer para determinar as coordenadas dos pontos, tá? Então aqui a gente vai verificar, né, como que se identifica, o que significa, e depois a gente vai fazer um exemplo para a gente calcular, tá? Então vamos lá. Especificar, né, como que eu vou definir? Eu vou especificar uma posição usando coordenadas dos pontos, que a gente vai chamar de Q, R e S. Estes índices, eles são múltiplos fracionários dos comprimentos das arestas das células A, B e C, tá? Então, o que acontece? O meu QA, tá? É uma posição em relação ao eixo X. O meu QA é posição em relação ao eixo X. É uma fração da minha aresta A, tá? O meu QA. O meu RB é a minha posição com relação ao eixo Y, tá? Então, é uma fração com relação ao meu eixo Y, tá certo? E o SC é posição com relação ao eixo Z. Então, é uma fração, tá certo? Da minha aresta C, tá? Então, isso que significa cada uma desses parâmetros aqui, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Para a célula unitária a seguir, localize o ponto P com as seguintes coordenadas, tá? Então, o meu ponto P vai ter que ter as coordenadas 1/4, 1 e meio, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso localizar dentro desta célula unitária aqui este ponto, tá? Preciso localizar ele aqui. Então, como que a gente vai fazer para localizar esse ponto, tá? Dentro dessa célula unitária.
Então, vamos fazer o nosso procedimento aqui, tá? Então, o que que eu tenho aqui? A gente sabe já, a partir da figura, a gente sabe quanto vale a minha aresta A, tá certo? A minha aresta A vale 0,48, tá certo? Que é essa daqui, que é com relação ao eixo X, tá certo? A minha aresta B vale 0,46, que é com relação ao eixo Y, e a minha aresta C vale 0,40, que é com relação ao eixo Z, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Os índices das coordenadas são 1/4, 1 e 1/2, tá? Aí, com estas informações, a gente vai lá e vai calcular, né, quais são as frações que a gente tem, tá? Então, com relação ao eixo X, o que que eu sei? Eu sei que é 1/4 de A. Quem que é o meu A? É 0,48, então vai dar 0,12. Com relação ao eixo Y, tá? A gente sabe o quê? Que é 1 inteiro, tá? Porque a gente viu lá que o R é 1, certo? Então vai ser o próprio 0,46. E com relação ao eixo Z, a gente sabe que com o S nosso vale meio, tá? Então eu vou pegar meio de 0,40, porque a minha aresta C vale 0,40, vai dar 0,20, tá? Então a gente descobriu as frações correlacionadas ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z, tá? Então como que a gente vai localizar, certo? Então aqui eu coloquei para vocês. Tá? Eu tenho aqui, ó, especifique os índices das coordenadas para todos os pontos numerados da célula unitária ao lado. Então, eu tenho esta célula unitária, tá? E eu quero saber as coordenadas de cada um desses pontos que ele colocou aqui, tá? Até o ponto 9, tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Então, eu vou começar especificando de forma detalhada alguns pontos e depois a gente vai direto que vocês vão ver que é bem intuitivo, tá? Então tá, a gente tem lá como objetivo determinar as coordenadas, ou seja, o Q, o R e o S. Então a gente já sabe lá, com relação ao eixo X é o QA, com relação é a fração, né? Com relação ao eixo Y é RB, com relação ao eixo Z é o SC, tá? Então, vou começar com o ponto 1. Tá? O ponto 1 é bastante simples, a gente observa o quê? Que ele está bem na origem do nosso sistema de coordenadas, x, y e z, tá? Então, o que que a gente tem aqui? O meu QA vai ser quem? Vai ser uma fração zero, certo? Da minha aresta A. Então, o meu Q vai ser zero, tá? Que vai ficar o quê? Vai ficar 0A dividido por A. Tá? No eixo Y, mesma coisa, né? Não caminhei nada aqui nessa aresta aqui. Vai ser a mesma coisa, zero. E no eixo Z, mesma coisa. Não caminhei nada também no eixo Z. Então, mesma coisa, vai ser zero. Tá? Então, aí, de forma bastante simples, você vai lá. As coordenadas do seu ponto 1 vai ser 0, 0 e 0. Então, esse ponto, ele tem como coordenada, né? Vai ser o quê? O ponto 1 vai ser 0, 0 e 0. Ok? Vamos lá agora para o ponto 2, tá? O ponto 2 tá aqui na frente. O que que a gente está observando aqui no ponto 2? Certo? Com relação ao eixo X, o que que eu fiz? Eu caminhei a minha aresta inteira para chegar aqui no ponto 2. Ou seja, o meu QA vai ser quem? 1 vezes o meu A. Portanto, o meu Q vai ficar A dividido por A, que vai ser 1. Ok? Com relação ao eixo Y, certo? Eu não andei nada aqui no eixo Y, tá? Eu ainda estou sobre o eixo X, certo? Então, ou seja, é zero, eu caminhei zero fração no eixo, com relação à coordenada, a aresta B, tá certo? Então, vai ficar R vai ser o zero. E a mesma coisa no eixo Z, ó. Eu ainda estou aqui nesse plano aqui de baixo, não caminhei para cima, tá? Então, eu estou aqui, não caminhei nada da aresta C. Tá? Então, as coordenadas do ponto 2 vai ser quem? 1, 0 e 0. Vou lá, mesma coisa, e vou preencher com relação ao número do ponto 2, que vai ser 1, 0 e 0. Ok? Então, aí, o que que a gente faz agora? Eu preciso fazer isso para cada um desses pontos, ok? Então, o que que a gente vê aqui? Vamos lá. Agora a gente vai fazer de forma direta. Vocês vão ver que é bem intuitivo.
tá? Com relação ao ponto 3, acho que acaba sendo até mais fácil da gente fazer desse jeito. Com relação a esse ponto 3, o que a gente observa aqui, tá? Que a gente caminhou essa aresta inteira e esta aresta inteira. Então, eu caminhei aqui a aresta inteira, a aresta inteira aqui, tá certo? Eu caminhei também, tá? E com relação à aresta ao eixo Z, a gente não caminhou nada, a gente está aqui embaixo mesmo. Então, ficou 1 e 0, tá certo? Para o ponto 3. Agora, vamos analisar o ponto 4. O que a gente observa no ponto 4? A gente, com relação ao eixo X, a gente não caminhou nada, tá certo? Ele está lá na origem ainda. Com relação, então vai ser 0 com relação ao eixo X, tá certo? Vai ser 1, que ele caminhou inteiro com relação ao eixo Y, então vai ser a aresta inteira, e vai ser 0 com relação ao eixo Z, porque ele também está aqui embaixo, ele não caminhou nada para cima, tá certo? Então ficou lá 0, 1 e 0. O 5, tá? O 5 é que acaba sendo difícil aqui da gente enxergar na figura, mas o que a gente tem aqui? Ele feio aqui caminhou meio até aqui no eixo X, caminhou meio no eixo Y e caminhou meio com relação ao eixo Z, tá? Para chegar aqui, ele está bem no meio desta célula unitária, bem no centro da célula unitária. Então, você tem meio, meio e meio, tá? Então, aqui, na verdade, a gente até precisaria ter aqui, né, algumas divisões melhores aqui, tá? Com relação ao ponto 6, o que a gente tem com relação ao ponto 6? Tá? A gente tá em cima aqui do eixo, na própria origem, com relação ao eixo X, a gente não caminhou nada, com relação ao Y também nada. Então, eu tô com 0, 0 e caminhei, subi aqui, ó, a aresta inteira com relação ao eixo Z. Então, eu vou estar com 0, 0 e 1. O 7, o que a gente tem no ponto 7? Tá? A gente caminhou 1 com relação ao eixo X, tá certo? Com relação ao eixo Y, a gente não caminhou nada, tá certo? A gente está no mesmo lugar. E a gente subiu 1 com relação ao eixo Z, a gente subiu. Então, vai ser 1, 0 e 1, tá? Porque a gente não caminhou aqui no eixo Y, a gente caminhou só no X e no Z, ok? Para o 7. Para o 8, o nosso 8 tá aqui, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu caminhei no eixo X, eu caminhei 1, no eixo Y eu caminhei 1 e no eixo Z eu também caminhei 1 para chegar no 8. Então, deu 1, 1 e 1. Para o 9, como que a gente fez aqui no 9? Tá? A gente vai ter 0 para o X, a gente não andou nada no eixo X, tá certo? Eu não vim para cá, tá certo? Ele tá nesse plano de trás lá, tá? Na origem, tá? 0, caminhei 1 para o Y e caminhei 1 para o Z, tá certo? Então, ficou 0, 1 e 1. Tá? Então, dessa forma que a gente vai fazer definir aqui quais são as coordenadas do ponto, tá? Então, aqui eu vou deixar aí algumas atividades para vocês fazerem, para vocês treinarem, tá? Alguns têm resposta e aí vocês podem identificar certinho se vocês estão conseguindo visualizar certinho, né, ou não. Qualquer dúvida também a gente, né, tá à disposição para tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Muito obrigada.